3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu nem vou me comprometer mais com constância nesse site, porque eu sei que eu falhei muito nesse primeiro semestre, mas me perdoem, foi caótico, eu não consegui me organizar, não dei... Parecia que eu não ia dar conta das coisas, porque eu tava muito desorganizada. Mas enfim, gravei um pouquinho do final do semestre pra vocês, pra tentar compensar o que eu não gravei. Esse dia aí era uma quarta-feira, como vocês puderam ver. Eu tinha UBS de manhã, que a gente ia ter aula de ISC, que é Interação de Saúde em Comunidade. Então, como a gente só ia fazer territorialização, eu só levei um jaleco, a minha prancheta, as folhas que a professora tinha dado pra gente, uma caneta e uma garrafa. Daí eu levei tudo dentro da mochila e já desci pra esperar a minha carona, que eu ia de carona com o meu colega, que é do mesmo grupo que eu, que graças a Deus tem várias pessoas que tem carro no meu grupo, então não preciso pegar ônibus ou Uber, nem nada assim. When you're breaking down and broke, 27 years old, making music in a basement. Not the type of life to wanna die before I see. Chegando na UBS, a professora já deu as instruções do que a gente tinha que fazer, como abordar as pessoas, como se portar, postura e tudo mais. E a gente já foi pra rua pra fazer o cadastramento dessas pessoas, que era preencher mesmo a ficha. Era uma por domicílio, e aí a outra parte era, uma por cada pessoa que morava na casa. Então, eram, enfim, vários papéis. E aí a gente se separou em duplas pra ir cadastrando e indo em cada casa. Aí sou eu e a Mari, inclusive a Mari passou na UEL, vou sentir muitas saudades, porque ela vai sair da UFPR. Enfim, saudades, Mari. A gente encontrou esse gatinho muito fofo e, terminando o cadastramento, a gente já voltou pra UBS, porque o local que a gente fazia o cadastramento era um pouquinho mais afastado. E a professora liberou a gente logo depois que a gente entregou todos os papéis, tudo certinho pra ela. Chegando na minha casa, na verdade eu nem entrei em casa, eu já fui no mercado, porque eu precisava muito comprar algumas coisas que eu tava fazendo dieta nesse final de semestre. Então faltava banana, mamão, ovo, e eu não me contentei, não me segurei e tive que comprar um Monsterzinho de lei, né? Ainda mais que no dia seguinte eu ia ter 3 provas, eu tava meio em desespero, vocês vão ver aí. Então, eu tinha que ficar acordada, eu tinha que estudar. Então, comprei um energético, porque ninguém é de ferro. Life is boring, so I never leave. It's easier to love when it's you by my side. Shining through the cracks like the first morning light. Feeling like a child through the days and the nights. Living in your arms as years go by. Chegando em casa, eu já fui esquentar meu almoço. No caso, eu tava de dieta ainda nesse final de semestre, antes de eu surtar e comer um mundo. Mas daí eu tava almoçando marmita fit, que era congelada, e daí eu só colocava no congelador, no micro-ondas e comia, né? Enfim, daí, como era quarta-feira, tinha tido Masterchef no dia anterior. E como o Masterchef passa meio tarde e eu tenho que acordar cedo, eu prefiro assistir no outro dia. Daí eu assisti um pedaço agora na hora do almoço, né, que eu tô mostrando pra vocês, e depois eu assisti em uma pausa que eu vou fazer, que eu vou mostrar pra vocês. Porque no dia seguinte eu tinha 3 provas. Tinha 2 práticas, uma de histologia e uma de anatomia, e uma teórica de anatomia. Eu comecei estudando por fisiologia, porque na primeira prova prática que eu tive, eu fui, muito mal. Eu tirei uns 50 e poucos. Então eu falei, cara, eu tenho que estudar, mas eu tenho que ir bem nessa prova de prática de isto. Aí eu estudei por lâmina, estudei pelo site que eu mostrei pra vocês, que muda a corzinha conforme as coisas que você vai passando o mouse. Nesse site aí que eu tô mostrando agora, no caso esse aí era o rim, né, dos glomérulos e tal. E aí, no fim, deu muito certo, me ajudou muito e eu consegui, e tirei 80 na prova, sendo que eu achei que eu fosse abaixo da média. Depois eu fui estudar um pouco de anatomia prática com os documentos
que os nossos monitores nos mandaram, que é tudo baseado no roteiro que a prof passa. Então eu fui estudando em cima do roteiro, em cima desse material que eles fazem com as imagens do Atlas Asclepio. E aí, como eu faltei na aula de rim, eu tava bem perdida, então eu pesquisei no Google, aí só eu surtando, achando que não ia dar tempo, porque era muita coisa, e eu realmente tava em pânico, tipo, surtando real. Aí eu assisti um pouco de MasterChef na minha pausa e depois eu desci na minha amiga, que é minha vizinha, pra gente conseguir estudar junto, porque ela também tava surtando. Aí a gente estudou anatoprática e histoprática. Ela até fez um suquinho de maracujá pra gente dar uma relaxada. Chegando em casa, já era 00:30, eu ainda tinha que estudar mais, porque eu nem tinha começado a estudar anatomia teórica. Então eu comecei a estudar, dei uma lida no livro e tudo mais. E em alguns resumos que eu consegui, de alguns colegas que tinham me mandado e tal. Enfim, meus gatos estavam na maior vida boa e eu só me ferrando estudando. Mas eu terminei de estudar anatoprática, quer dizer, de ler, né? E já fui dormir. Na quinta-feira eu consegui acordar um pouquinho mais tarde, porque a prova só ia começar às 9. Então eu acordei, tomei meu café da manhã bem tranquila. E como vocês vão ver, eu tava levando marmita e tal, porque como eu disse, eu tava de dieta ainda. Mas depois vocês vão ver que com o decorrer do dia, conforme eu fui surtando, eu fui me entupindo de doce. Mas aí eu peguei um Monsterzinho, né, antes de sair e fui pra faculdade. Aí chegando na faculdade, a gente tava bem nervosa, eu e minha amiga Betânia, e a gente foi procurar um lugar depois da prova de anatomia, que seria a primeira pra estudar pra prova prática de histologia, que ainda ia ter um tempo. Aí sou eu depois da prova de histo, achando que tinha ido super mal, dando uma mini surtada. Mas como não tinha muito tempo entre a prova de histo e a prova teórica da tarde, eu já corri na biblioteca numa salinha pra estudar pra prova. Aí começou o surto, peguei um batom e alguns doces no CA, que é o centro acadêmico. A gente fez a prova e depois fomos embora, porque a gente só tinha isso nesse dia. A gente foi pra fazer as 3 provas e voltamos. Aí eu fui no mercado, cheguei e vocês acreditam que os meus gatos estavam exatamente na mesma posição de quando eu saí? O Bart estava até debaixo da coberta ainda, cara, sério, porque tava meio friozinho nesses dias, mas enfim. Aí eu fui assistir um pouquinho de Netflix, né, que eu tô viciada em Blacklist, amo. E aí é o meu outro surto, que como eu fui no mercado eu comprei pipoca doce, cara. Tava muito bom. E eu tive uma reunião de representantes de turma. E aí, no dia seguinte, eu ia ter prova de Biocel, que eu tava, tipo, surtando, que não ia dar tempo. E, enfim, eu estudei, foi muito mal essa prova, inclusive. Tipo, eu estudei até tarde. Eu tava muito confiante, mas mesmo assim eu fui muito mal. Nesse dia eu tinha a prova de Biocel, eu já fui com o tablet na mão pra poder ir estudando durante o caminho. Chegando lá, a prova foi no primeiro horário, eu tava com muito sono mesmo. Depois da prova a gente teve aula de ISC, que é Interação de Saúde e Comunidade, eu e meu amigo Gui. E aí à tarde a gente também teve mais aula, eu gravei um pouquinho pra vocês, que tá sendo bem interessante, a gente tá aprendendo sobre o SUS. Aí depois teve almocinho na Rio, que esse dia tava maravilhoso, inclusive. Eu não tenho mais almoçado na Rio, porque eu tava levando marmita, né? Mas aí o outro surto, comprei canudinhos e depois mais coisa no CA. Esse aí é o CA, pra quem ainda não viu no outro vídeo. E a aula da parte da tarde, que foi uma dinâmica de conferência de saúde, pra gente ver como é que funcionava e tudo mais. Foi uma simulação, foi bem interessante, com as propostas e tal, foi legal. Depois a gente teve monitoria de bioquímica, porque a gente ia ter prova na terça-feira. Então a monitoria foi pra esclarecer as dúvidas e tal, e foi bem boa. Aí chegando em casa, meus gatos estavam de novo, exatamente no mesmo lugar. E o Bart novamente embaixo da coberta, sério, ele ama demais.
you would finally know. E como era sexta-feira, eu saí pra jantar com as minhas amigas. Foi ótimo. Eu tava muito cansada, então eu decidi que eu ia dormir sem despertador. E o resultado foi, acordei quase 5 horas da tarde, era 4 e pouquinho. Mas aí eu acordei e já fui estudar pra bioquímica, que a gente ia ter prova. Tinha bastante coisa. E depois eu ainda descobri que faltava um documento, porque eu tinha faltado numa aula. Aí, enquanto eu ia estudando, eu fui imprimindo as apostilas que eu precisava enviar, porque tinham 10 apostilas pra enviar e, tipo, meu Deus. Aí, no caso, era Dia das Mães. Na verdade, no sábado eu tentei estudar, mas não consegui muito. Eu até saí à noite e tudo mais. Daí, aí já é o domingo, né, o Dia das Mães, que a gente foi pra Cascavel, numa cidade vizinha, almoçar num lugar bem bom. Daí eu cheguei na casa da minha irmã, dei uma dormidinha, porque meus pais iam viajar. Então, eu tive que levar eles no aeroporto, daí voltar pra Guaíra, pra cidade onde eu moro, pra deixar meu irmão, depois voltar pra cidade que eu estudo, enfim, foi uma correria. E daí eu voltei e a Ashe, que é a cachorrinha da minha irmã, ia ficar comigo, olha que fofinha. Imprimi umas apostilas e fiquei na preguicinha também, porque eu tava bem cansada. Nessa segunda-feira eu decidi acordar cedo porque eu tinha que terminar de encadernar as apostilas pra conseguir enviar ainda nessa semana. E como eu ainda tinha prova de bioquímica e histologia, eu tava bem atolada de coisas. Então eu resolvi os negócios das apostilas e fui pra faculdade, porque a gente tinha aula de ISC prática de interação de saúde em comunidade. E aí, como eu tava com um carro, né, que meus pais estavam viajando, eu fui de carro pra faculdade, aproveitei pra almoçar lá e essa aula foi, tipo, muito legal. Foi de reanimação e, cara, foi a aula mais legal que a gente já teve do semestre inteiro. Eu gostei tanto que eu até sonhei depois. Essas aí são os meus colegas, mas eu gravei eu fazendo também, porque é muito legal. Tipo, essa aí já sou eu fazendo. E eu fiquei muito feliz porque a prof disse que eu fiz direitinho. Sério, muito bom. Find out pretty blue jeans and me running through evergreen. Depois eu e minhas amigas decidimos ir numa sorveteria, né, porque merecemos. E vocês já estão percebendo o surto, né? Eu não paro de comer doce e coisas fora da dieta. Mas eu cheguei, terminei de encadernar as apostilas, porque eu já queria deixar tudo pronto pra eu só estudar, entendeu? Daí eu deitei pra descansar um pouquinho e meus filhos em cima de mim. Amo demais. E aí, depois da minha pausa, eu já fui estudar pra bioquímica, que foi provavelmente nesse momento aí que eu percebi que faltava conteúdo. E aí eu entrei em pânico, porque eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. E, meu Deus. Mas a sorte era que a prova era só às 4 horas da tarde do dia seguinte. Então eu ia ter mais tempo de estudar. Aí eu tava imprimindo mais apostila, que tinha surgido mais pedidos. Na terça-feira eu também acordei cedinho pra conseguir estudar tudo e dar conta, porque eu tava bem preocupada com essa prova de bioquímica. Era bastante detalhe, bastante coisa, mas eu fiz bastante exercício do MedSimple, que inclusive quem tem interesse eu vou deixar o link aí na descrição, porque tem me ajudado muito. Eu tenho estudado com eles, feito questões, e eu tenho sentido que o meu desempenho tá sendo bom. Grande parcela de culpa é deles. E também usei as listas de exercício que a nossa monitora nos mandou. Eu até mostrei aí o MedSimple um pouquinho, porque como eu tava bem seguro, eu falei, vou fazer uns exercícios pra ver se eu fixei bem esse conteúdo. E, cara, foi ótimo, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, como eu falei, a lista de exercícios que a monitora mandou era essa aí, que tinha resolução comentada e tudo mais. Nesse dia eu tava tão nervosa que eu nem consegui almoçar. Então, o meu almoço foi aqueles biscoitinhos e água com gás. Aí sou eu bem nervosa. No fim, a prova foi até que tranquila na medida do possível e em dupla. Então, deu uma tranquilidade maior pra gente. Aí, chegando em casa, eu já fui embalar as apostilas, porque eu queria enviar no dia seguinte. Mas eu também tinha que estudar pra histologia, então eu já aproveitei para ir fazendo as coisas enquanto eu estudava. E, como ninguém é de ferro, eu fui assistir um pouquinho de série pra descansar um pouco a cabeça e tudo mais, e não surtar 100%. E na quarta-feira eu teria a última prova antes das férias, que é teórica de histologia, e tinha bastante coisa também, mas eu tava com medo, mas até que foi tranquilo, foram só questões fechadas, graças a Deus. E
a prova era só às 7 horas da noite, então também teve bastante tempo pra estudar, e enfim. Eu fui, fiz a prova, depois eu saí com os meus amigos e basicamente foi isso. Espero muito que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.